Olá, eu decidi fazer alguns vídeos sobre autores, sobre religião e mística, essas coisas. Seria difícil fazer um vídeo só sobre isso, porque são muitos autores, né? Mas aí eu resolvi começar com um de quem eu gosto muito e que é muito importante nessa área de religião, estudos da religião, mística e religião comparada, que é o Robert Charles Tanner, que era um suíço que se naturalizou britânico e assumiu a cadeira, né, em Oxford, de estudos sobre religiões orientais, né, sucedendo o Sarvepalli Radhakrishna, né. Então, peguei os livros que eu tenho aqui dele, que são praticamente todos, faltam só alguns, né, mas como despertou um certo interesse um negócio que eu publiquei sobre o Tsaner, então eu vou colocar aqui alguns livros dele. Né? Esse aqui, eu vou colocar mais ou menos na ordem cronológica. Né? Esse aqui é de 1938. O Tsaner, ele trabalhou na Embaixada Britânica durante a Segunda Guerra Mundial em Teherã, né? E lá ele tomou contato, por exemplo, com o zoroastrismo, e ele ficou muito conhecido como um autor sobre o zoroastrismo, né? Eu não estou com os livros dele aqui sobre o zoroastrismo, né, mas são famosos, né? O Zurvan, The Teachings of the Magi e outros, né? Mas ele também se dedicou a traduzir as escrituras hindus, né, do sânscrito. Então tem essa ediçãozinha que é preciosa, né? Porque ela traz, o Tsener traduz, ele é muito bem, ele traduz, por exemplo, partes aqui do Rig Veda, do Atharva Veda, dos Upanishads. Então é uma edição muito boa. Aliás, essas traduções aqui que ele faz dos Upanishads estão completas, né? São traduções completas. A do Rig Veda, ele só traduz algumas partes, né? Mas é excelente de qualquer forma, né? Então é muito importante muito útil para quem quer estudar essas coisas. O segundo livro, que esse é o livro mais importante dele realmente, né? É o Mysticism, Sacred and Profane, de 1957. Esse livro é um clássico dos estudos de mística, porque o Robert Charles Tanner ele tenta construir uma tipologia, né, dos estados místicos, né, das experiências místicas, né? E ele está se contrapondo aqui principalmente ao The Doors of Perception do Aldous Huxley, né? Então por isso ele é muito preocupado em fazer a distinção entre a mística natural, né, que poderia, por exemplo, ser induzida pelo uso de drogas como mescalina, e também por certos estados patológicos, né, estados mentais patológicos. Ele tenta distinguir esse tipo de mística natural da mística religiosa, né? Então nos primeiros capítulos, né, ele se dedica principalmente a falar sobre essa mística natural, né, e mostrar os seus limites, né? Então você vê aqui no início a mescalina interpretada, alguns místicos naturais, ele pega vários aqui, né? Mas ele também coloca o Marcel Proust, né, e Arthur Rimbaud, né, como representantes dessa mística. Depois ele coloca a loucura, né, a integração, isolamento, aqui, ah, algumas aproximações, né, algumas, algumas
algumas aproximações do ponto de vista hindu, né? Depois ele discute o monismo versus o teísmo versus o monismo, e nesses quatro, cinco capítulos, né, posteriores, ele está mais interessado na mística religiosa e nos gêneros de mística, que, por exemplo, uma perspectiva mais monista, uma perspectiva mais teísta, vão gerar, né? Assim, vamos dizer. Então ele analisa principalmente os místicos cristãos, os místicos islâmicos e os místicos hindus, como Shankaracharya e outros, né? É um livro muito importante de qualquer forma, né? Ele teve lá suas críticas, né? Depois, por exemplo, o discípulo do Tsener, né? O Geoffrey Parender, né? Tem aqui um livro do Geoffrey Parender, né? Por exemplo, Mysticism in Words Religions, do Geoffrey Parender, em que ele critica um pouco o Tsener, mas o Tsener permanece sendo muito importante nesse campo, né? Um livro posterior dele, na verdade, é um livro, ao que parece, é do mesmo ano, né? Que é excelente, né? The Comparison of Religion, East and West, que é magistral, em que ele fala aqui sobre o conceito, né? Primeiro de religião comparada, depois ele fala da contribuição indiana, tem duas palestras dele, né? Isso aqui, na verdade, são palestras, né? Depois os profetas fora de Israel, depois o Consumatum Est, que é sobre o cristianismo, e depois uma análise da figura de Cristo no Corão, né? É um livro também muito, muito interessante, muito, muito bem escrito, erudito, assim, coisa fina, né? Depois, em 1960, ele publica esse aqui, que é um estudo, Hindu and Muslim Mysticism, em que ele compara a mística hindu com a mística islâmica, com alguns místicos islâmicos, né, na verdade, né? E ele encontra algumas coincidências aí, né? Assim, por exemplo, esse terceiro capítulo fala de Deus e Brahman, o Vedanta em roupas muçulmanas, né, em trajes muçulmanos, né? Aqui ele trata principalmente de Junaid, né, e depois de Al-Hassali, né? E é muito, muito interessante também, né? Assim, também coisa fina, né? E tem esse livro aqui também, que é um dos mais importantes dele também, mas é 1962. Também são lectures, né, palestras em Oxford, né, sobre o hinduísmo. É uma ótima introdução ao hinduísmo, por sinal. Porque ele não só diz as doutrinas e tudo, mas ele analisa, né, por exemplo, episódios do Mahabharata. Por exemplo, eu vejo o primeiro capítulo, os capítulos aqui, né? Deixa eu ver se eu colocar mais claro aqui. O primeiro capítulo sobre o Veda, né? O segundo sobre Brahman, o terceiro sobre Moksha, o 4, Deus, 5 é o Dharma. Eu não sei porque não está focando aqui, mas eu digo quais são. Bhakti, que é a devoção, né? Depois o sétimo capítulo é sobre o encontro, né? E o último, Yudhishthira retorna, né? Que ele fala da figura de Yudhishthira, que é o rei do Dharma, né? O Raja Dharma, que é o modelo, né, de governante, né, que está no Mahabharata.
Esse livro é excelente. Depois, nós tem esse livro aqui, que também é uma série de lectures, né, de palestras, né, as tradicionais Gifford Lectures, né, sobre religião natural, na Universidade de St. Andrews, em 67, entre 67 e 69, né? The Concord and Discord. Aqui é um livro grosso, sabe? Que são várias, assim, e também é interessantíssimo, né? Porque ele discute vários aspectos aqui, ó. São 20 palestras dele, né? Aqui. A concordância discordante, a justiça e a graça, a consciência cósmica, espírito e matéria, né? A mudança, a separação, né, dos caminhos, né, o nascimento de Deus, transcendendo a transcendência, Deus é amor e Deus no amor, a grandeza do homem, né, e a grandeza de Deus, não sei o quê, a morte do eu, o caminho do céu e do inferno, do céu e da terra, o caminho do homem, a grande síntese, o que é o Zen, né? Então, a vida de Oséia, a palavra se fez carne, né? O dom da serpente, né? sobre, um pico, né? Abaixo sob o sol de Satã, né? Bom, então são essas. E tem uma aqui, né, que dá a tolice dos gregos, né? The foolishness of the Greeks. Assim, é um grande livro, assim, né? Para quem gosta de estudos de religião e alguém realmente conhecedor das religiões, né? Esse aqui foi um dos últimos livros que ele publicou antes de falecer. Esse aqui é de 72, Zen, Drugs and Mysticism. De novo ele volta à carga contra a ideia muito em voga na época dele, né? Entre a década de 60 e 70, né? Da questão das drogas como um meio de iluminação espiritual e coisa e tal, como ele era contrário a isso, né? Então ele analisa, né? Primeiro o clima da nossa descrença, a heresia vitalista, né? Ele analisa o terro de Chardin, o misticismo e LSD e Zen, para além do bem e do mal, a salvação através da morte, né? E make believe, né? Make believe, não sei como traduziria exatamente em português, né? Alguma coisa no gênero de fazer crença, criar crença, tornar, enfim. E esse aqui também é o último livro dele, né? Que talvez o livro mais polêmico dele, e eu já vi gente, né, certos livros rejeitando a obra do Tsener sem comentar a obra do Tsener, né, mas só a partir desse livro, esse último livro, Our Savage God, Nosso Deus Selvagem, em que ele faz uma análise do uso deletério das doutrinas orientais, das experiências orientais, né? Então, aí ele fala ele vai lá nos gregos e volta para falar do cristianismo, Islã e tal. Ele faz uma defesa de uma determinada interpretação de Deus e da experiência mística, né? Então tem aí o podre, né? A podridão,
ou Corrupção na Laranja Mecânica. Obviamente, esse capítulo é sobre o livro do Laranja Mecânica, esqueci o nome do autor agora, mas todo mundo conhece, deve ter visto o filme, né? O Fantasma de Heráclito, né? Fantasma de Parmênides, Os Perigos de Platão, Nosso Pai Aristóteles, Deus é louco ou é mau, A Divindade das Abelhas, Islã. Esse livro ele é muito interessante, porque ele faz uma análise, inclusive, do fenômeno dos assassinatos lá cometidos pela família lá do Charles Manson. E ele faz uma análise interessante das experiências, né, do Charles Manson, né, com drogas e tal. Então é um livro interessante de todo modo. Não é o meu livro favorito do Senna, realmente. É um livro mais de polêmica, né? Mas é um livro bom de qualquer forma. Lança a luz, né, sobre a interpretação dele de certos fenômenos, né? Então, assim, talvez seja útil aí para as pessoas que quiserem conhecer. É um autor que me foi apresentado pelo meu já falecido professor Sérgio Fernandes Castilho, lá da PUC-Rio, né, que infelizmente já é falecido, né, que era um grande estudioso de mística e religião e tal, e ele me apresentou ao Tsener. Né? E se vocês quiserem estudar esse negócio de mística, não sei o que, o Tsener é um autor meio que indispensável, né? Embora os livros dele sejam mais difíceis de encontrar, tá certo? Então, valeu, até logo.